Quem não gostaria de ter um cérebro otimizado, super poderoso, rápido, veloz, focado? Fica com a gente para saber mais a respeito. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de dar um like no vídeo se você gostar, né? Não se esqueça de se inscrever no canal porque nos ajuda a fornecer mais conteúdos. Ou seja, fique sempre por dentro do que a gente está produzindo em termos de conhecimento e procurando compartilhar com você o máximo possível, desde que a gente consiga. O título da aula de hoje, né, chama-se Aprimoramento Cognitivo. Né, as motivações contemporâneas que nos levam a ter esse desejo. Quem quer ter um cérebro mais poderoso, né, mais focado, mais atento, mais rápido, que entrega mais resultados em um menor curto espaço de tempo? Todo mundo, inclusive eu. Mas acontece que o cérebro já é uma superestrutura capaz de entregar tudo isso para você sem ter a necessidade do uso de fármacos. Mas como o nosso tempo está escasso, né? A gente vem de uma era de destreinamento do que é preciso ser treinado, né? A gente está perdendo foco, a gente está perdendo capacidade de atenção, a gente está perdendo capacidade de memorização, a gente está ficando com déficits cognitivos, ou seja, demenciação cada vez mais precocemente. A gente está sempre cansado e ansioso por não conseguir entregar determinados resultados. Isso faz com que o cérebro perca performance e atrás de um resultado mais rápido, ou a recuperação de um tempo perdido, ou a um equiparamento profissional em termos de competição, ou a necessidade de adaptação de um modelo escolar, né, atual, a gente tende a ir por esse caminho. Vamos no caminho mais rápido. Então você motiva, se você está passando por um período prolongado de tempo de desequilíbrio, né, com todos esses sintomas te chamando a atenção e te incomodando, poxa, eu não estou conseguindo gravar mais nada, nossa, eu não estou conseguindo prestar atenção em mais nada, puxa, eu esqueci isso, esqueci aquilo, e a competição, a velocidade das coisas está muito acelerada e você não consegue dar conta de acompanhar, está todo mundo cansado, você tem essa necessidade, eu quero melhorar esse cérebro. Então você procura um profissional que pode ser capaz de te entregar o que você quer, que ou vai ser um neurologista, a princípio, ou vai ser um psiquiatra. E o que está me preocupando é na supermedicalização das nossas condutas, entendeu? Porque está todo mundo desse jeito, então não é possível que esteja todo mundo com um déficit anatômico, estrutural, elétrico no cérebro. São distúrbios bioquímicos. São doenças mentais que não aparecem numa imagem, não aparecem no eletroencefalograma, num traçado elétrico, numa ressonância, numa angiorressonância. Ele não aparece porque você não tem déficit estrutural, mas você tem umas alterações bioquímicas, porque o cérebro é uma estrutura anatômica, fisiológica e bioquímica. Então, dependendo do que está alterado, a gente não tem tecnologia para poder visualizar e fazer um diagnóstico. A gente vai ter que saber como ele funciona, né? Isso já está descrito e as pesquisas já estão crescendo. Só que, como a gente está cansado e está perdendo foco, a gente tem foco, tá, gente? A gente tem áreas de atenção, áreas de memória difusas e determinadas memórias mais específicas são mais concentradas em determinadas partes do cérebro. Porque aquele pessoal ali também sabe fazer o que todo mundo sabe, mas de forma mais especializada. Então, as áreas cerebrais são especializadas, mas todo mundo sabe fazer tudo, entendeu? Então, aí acontece o seguinte, você vem de anos de destreinamento, porque a gente está pegando essa tecnologia nova, né? Essa era digital, que a gente achou o máximo. Eu também achei, porque eu estava na França nesse período, né, de 99 para 2000, e eu tinha que receber carta dos meus pais, que demoravam 15 dias para chegar em Paris. E eu ficava com essa dificuldade. E quando eu tinha esse lançamento de e-mails, né, endereço eletrônico, facilitou demais minha vida, porque eu conseguia me comunicar mais facilmente com os colegas, com a minha família, desde que você tivesse acesso a um computador. Então, as distâncias se estreitaram, né, diminuíram, as velocidades se aumentaram e a gente se favoreceu enormemente dessa era digital. Só que, como tudo, né, a gente está exagerando, tá? A gente tem que usar a tecnologia de uma forma que nos favoreça, mas ela está nos adoecendo,
tá? Ou a gente está com excesso de informação e isso está destreinando o nosso cérebro. Para que a gente determine um treino, a gente precisa determinar um período de tempo para você treinar a sua atenção, para você treinar seu equilíbrio, para você treinar sua coordenação. Porque se você não fizer, se você fizer múltiplas atividades ao mesmo tempo, o cérebro dá conta, porque ele vai acionar várias áreas ao mesmo tempo e você vai conseguir, mas você poderia fazer melhor. Você poderia ter otimização do que você está fazendo com mais qualidade, mais velocidade, mais foco, ou seja, você poderia fazer melhor. E com o tempo, a superexigência pode se transformar numa inimiga sua, tá? Ela pode te atrapalhar, porque precisa de um tempo de pausa para que a gente possa regenerar a estrutura que foi tão exigida. Vamos pegar um exemplo de uma musculatura. A gente vai romper essa musculatura durante um treino, né? Você às vezes não consegue executar um exercício, às vezes você fadigou mais rápido do que deveria, às vezes você está trêmulo, você perdeu a força da musculatura, mas isso é um treino, é uma dificuldade que foi imposta ao sistema osteomuscular naquele momento. E quando é que você vai regenerar? Quando é que você vai adquirir habilidade? É na pausa. É na pausa que existe a regeneração, aquela estrutura que foi rota, aquela estrutura que foi vencida, ela vai trabalhar para te entregar o resultado que você quer, que é ter a força, que é ter uma hipertrofia muscular, que é um ganho de massa muscular. Isso é na pausa que acontece. O cérebro é a mesma coisa. Então imagine você na pauleira do dia a dia, né, tendo que atender a inúmeras demandas simultâneas. O problema que é esse, né, ao mesmo tempo e com a mesma qualidade, sem queda na velocidade, sem queda na qualidade. É muito complicado para o cérebro. Porque ele não foi feito para fazer assim. Ele dá conta, mas ele foi feito para te entregar um resultado de altíssima qualidade, altamente calculado, perfeito. Então o cérebro, ele super exigido, ele vai conseguir te entregar o básico, mas ele não vai se especializar naquilo, não teve tempo nem condição para aquilo. Para que ele tenha essa condição, você precisa pausá-lo. Só que as nossas jornadas estão se estendendo, né? O ciclo circadiano, ele precisa existir. A diferenciação do dia e da noite, ela precisa existir, né? Você desperta o sistema com a luminosidade e você retrai, você desacelera o sistema com a falta de luz, com a baixa de iluminação. E se a gente estende o período de luminosidade, a gente vai automaticamente desviar o ciclo circadiano, estender o dia, né? Então você acaba ficando com menos período de recuperação. Isso tem impactação na sua vida do dia seguinte. Logicamente, se você perder uma noite de sono, no dia seguinte você ainda consegue produzir. Mas se você não pausou antes, no dia seguinte já vai ficar mais complicado. Porque se você mantiver o mesmo ritmo, você está tirando da estrutura uma grande capacidade de regeneração. E aí precisamos fazer a leitura correta. Por quê? Porque diante de tanto estresse, né, o que é o produto final da produção de energia, o produto final da entrega de ações celulares são radicais livres. São radicais hidroxila, né? São espécies reativas de oxigênio que causam danos. Então eles precisam ser lavados, eles precisam ser faxinados. É o que acontece, por exemplo, depois da gente ter uma Disneylândia toda brilhando durante o dia e durante a noite ela continua ativa, só que são os faxineiros, são o pessoal da limpeza que vai ter que deixar aquele parque normalmente em condições de uso no dia seguinte. O seu cérebro tem que passar por esse período. Ele tem que passar pelo período de limpeza para que no dia seguinte, né, todo esse lixo, essa fuligem, esse estresse oxidativo tenha sido lavado e o que tiver que ser regenerado em termos neuronais, bainha de mielina, encapamento do neurônio, estrutura de apoio, astrócitos, as células da glia, que são o sistema imunológico do cérebro, tudo isso são estruturas de apoio ao neurônio. Todo mundo tem que se regenerar, porque todo mundo foi usado, foi gasto, né, foi atritado durante o dia. Quem faz isso é o período de sono. Então, o sono é remédio.
A gente não pode encurtar o tempo de regeneração. E aí, como a gente está querendo produzir mais por as motivações contemporâneas que a gente está tendo, né? A gente precisa de ficar mais tempo num computador para poder adquirir mais informação, a gente está perdendo tempo de regeneração, né? A gente tem um prejuízo, a gente tem que ter lucro, mais lucro, né, gente? Porque senão você fica no 0 a 0 e até fica devendo, você fica mais adoecido do que capacitado de produzir alguma coisa. Então, esse equilíbrio é fundamental, porque a gente está exigindo da estrutura que não está tendo capacidade de responder a você. Porque se você regenerou adequadamente, se o seu sono foi adequado, você parou de iluminar o cérebro o mais cedo possível, né? A partir de 6 horas da tarde, hoje em dia, você falar uma coisa dessa para um paciente, ele ri de você. Entendeu? Ele vai falar assim, doutora, hello, entendeu? O que é isso? 6 horas? 6 horas é o dawn, né? É o pôr do sol, é o entardecer, a diminuição, o rebaixamento da luminosidade em termos de lux, tá? Em termos de intensidade luminosa. E você vai ter que obedecer isso porque todas as células do seu corpo obedecem à luz ou à falta de luz. Entendeu? Então, todo mundo está entendendo o que é para fazer, o que é para deixar de fazer. Então, nessa vida moderna, tá difícil da gente fazer o certo, tá? E como a gente está fazendo o não certo, o incorreto, o que não deve ser feito, é logicamente que a gente vai, né, colher consequências dos nossos atos. E é isso que está acontecendo, é um adoecimento progressivo. E todo mundo a gente descobre novas doenças, a gente descobre problemas genéticos, porque a ciência está evoluindo, mas não com tanta velocidade igual as doenças mentais, né? A gente está tendo classificações muito rápidas, reclassificações muito rápidas, subtipagens de doenças antigas, né? Reclassificações e subtipagens. E das mesmas manifestações, entendeu? Então a gente tem uma ansiedade, insônia, estresse, tristeza, anedonia, dificuldade de atenção, falta de foco, atenção e memória, perda cognitiva, são as doenças que todo profissional passa por elas, não importa a especialidade. Se você é uma nutricionista, você vai enfrentar paciente assim. Se você é uma fisioterapeuta, você vai enfrentar paciente assim. Se você é um clínico também, se você é um cardiologista também, se você é um ginecologista, muito mais. Se é um reumatologista, intensamente. Porque você sabe que todos os períodos de agudização de doenças autoimunes são linkadas a períodos de estresse, a períodos de desequilíbrio, a perda da homeostase do sistema. O sistema é equilibrado. Você puxou para cá, ele vai tentar voltar para o equilíbrio. Aí você puxa para cá, ele vai tentar voltar para o equilíbrio de novo. Então, a busca pelo equilíbrio é incessante, porque o desequilíbrio desfavorece o sistema. Então, essa é uma questão importante da gente saber. Por quê? Porque eu estou tendo desvio do ciclo circadiano, eu estou tendo má qualidade do sono e menos tempo de sono, ou seja, menos tempo de pausa e menos tempo de recuperação. Então, como é que eu vou exigir de uma estrutura que não está totalmente recuperada que ela superproduza, né? Que ela faça uma produção otimizada, rápida, focada, atenta e que guarde a maioria das informações que você receber? Não vai ser compatível com o que você está permitindo que ela faça. Ela está sem condições de te entregar esse resultado. E aí, para ser mais rápido, você procura um profissional porque você está em desequilíbrio, você percebeu que o seu cérebro não está te ajudando. Mas aí vem a pergunta, poxa, meu cérebro não está ajudando, eu preciso de alguma coisa, algum estimulante. Hoje, estimulante tem um nome bonito, que são as drogas nootrópicas, ou em inglês, nootropic drugs, ou smart drugs. São as drogas que favorecem estímulos, velocidade de transmissão de estímulo elétrico, né, que aumenta a vigilância, que aumenta o foco, e você tem, obviamente, esses resultados aí. Só que vem a pergunta logo na sequência se a gente está querendo fazer uma medicina bonita, mais precisa. Em quem eu vou usar essas drogas? Aí eu estou falando do metilfenidato, eu estou falando da modafilina, eu estou falando da donepezila, eu estou falando da lisdexanfetamina. Então, são drogas que aumentam a potência cerebral para te entregar esse resultado. Só que quem precisa disso é uma pessoa que já não está tão bem, entendeu? É um cérebro que não está descansado faz tempo.
faz meses, faz anos. Então se você não está descansado, você tem acúmulo de lixo, você tem acúmulo de estresse oxidativo, aquelas moléculas que são produzidas a partir do momento de uma produção de energia, faz parte do funcionamento de qualquer célula, tá? Ela vai produzir essas espécies livres de oxigênio, esses radicais livres, esses radicais hidroxilas, os radicais peróxidos, superóxidos, etc. São todas moléculas que fazem uma destruição acontecer ou são produtos de uma ação celular. Elas são necessárias no momento certo, no lugar certo, pelo tempo certo, na intensidade certa. Por isso que elas existem, porque senão Deus não iria fazer essas moléculas. Então, se elas existem, é porque elas têm a sua função. Só que elas não podem estar demais, né? Se elas estiverem preponderantes num determinado período de tempo, num determinado local, ela vai destruir aquele local. E nesse aumento dessa intensidade de destruição, a gente chama isso de estresse oxidativo, quando a gente tem aumento das espécies reativas de oxigênio. Então você vai ter, consequentemente, um aumento de destruição local. Mas quem está do lado de uma célula que superproduziu um radical livre é outra célula. Você entendeu? Tem um neurônio que está lá super exigido, ele sozinho está lá produzindo muita quantidade de informação e passagem de estímulos e síntese de neurotransmissor, porque você está pedindo isso para ele. E aí ele está fazendo lixo, né, fruto do metabolismo dele. E aí a gente precisa que haja limpeza, só que não há tempo de pausa. Há um excesso de lixo sem ter sido limpo. E aí essas espécies lesionam estruturas também. Tá? Elas são produtos de ação de celulares, mas elas lesionam, então elas precisam ser removidas. Quem está do lado de um neurônio é outro neurônio, é um astrócito, é um gliócito, entendeu? Então elas vão ser lesionadas e daqui a pouco você não sabe por que está perdendo memória, capacidade de memorização, não sabe por que está perdendo cognição, não sabe por que está perdendo equilíbrio, né? Isso tudo porque são áreas cerebrais que estão com excesso de dano ou danificação e pouco tempo de regeneração. E se isso se perpetuar, a gente vai perder esses neurônios. A gente tem síntese neuronal, a gente tem neurogênese? Tem, mas em áreas restritas do cérebro. Em determinadas áreas a gente tem regeneração neuronal e neurogênese, novos neurônios são criados a vida inteira, sobretudo no hipocampo, mas não são em todas as áreas. Então você perde função cerebral. Se a gente fizer uma ressonância, a gente vai ver redução de massa encefálica. Olha que dó! Entendeu? Porque a gente está perdendo o neurônio por estresse oxidativo. Então, ou a gente entende isso e faz a leitura correta e pausa essa estrutura, ou a gente vai ter danificação da mesma e colher os resultados da ausência de pausa. Então, o paciente, voltando lá ao raciocínio, o paciente que vai precisar de algum estimulador dessas drogas nootrópicas é o paciente que não está conseguindo entregar resultados adequados. Ele não está se enquadrando na competição profissional ou dentro de um ambiente escolar do exigido. E aí o médico vai e prescreve. Só que é um cérebro que já está danificado, tá? Porque é um cérebro que já estava tentando entregar esses resultados para você faz tempo e não estava conseguindo. E você vai estimular essa estrutura que está machucada. Tá? Você vai chicotear alguém que não está conseguindo responder aos estímulos normais. Porque presta bem atenção, o seu cérebro não é seu inimigo, ele é seu amigo. Entendeu? Ele é seu amigo, ele quer te ajudar. Você coloca um problema para ele, você faz um exercício que ele não conseguiu, você faz uma postura de equilíbrio que você desequilibrou. Não foi ele que errou, ele foi colocado diante de um desafio que ele vai tentar resolver ele para você. Ele vai tentar mexer os pauzinhos e fazer as engrenagens funcionarem até o neurônio se estica, e o outro também até fazer uma conexão com o neurônio contralateral. Quando ele fez a conexão, você adquiriu a habilidade. Então ele vai tentar fazer isso para você. O cérebro é seu amigo, não é seu inimigo. Então ajude quem está te ajudando. Tá? Você tem que fazer a leitura correta de que, poxa, eu estou cansado. Tem dó de mim? Pausa um pouquinho, menos informação, menos brilho, menos luz. Deixa eu respirar, né? Deixa eu me oxigenar.
aumenta o fluxo para mim, né? Me dá os aminoácidos que eu preciso receber para que eu sintetize o neurotransmissor correto. Pense corretamente. Se você pensar corretamente, eu vou respirar. Eu vou pausar, eu escutei meu cérebro falar para mim que eu preciso fazer isso. Então faz o que ele está pedindo para você fazer, não fica super estimulando, porque ele não é que ele tá com birra de você e vai falar assim, eu não vou aprender isso aqui não, gente. Eu não vou aprender isso, eu não quero aprender a equilibrar, você vai se ferrar na escola mesmo. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tentar te ajudar o máximo possível. Se ele não está conseguindo, é porque ele não está conseguindo. E você tem que entender isso, tá? Porque senão a gente piora. A curto prazo, você vai se achar, entendeu? Você vai conseguir fazer aumento de foco, realização de tarefas que você não estava conseguindo, porque você está chicoteando uma estrutura e aquele escravo lá vai tentar empurrar para fazer a pirâmide do Egito até ele morrer. Entendeu? Ele vai tentar porque está sendo chicoteado. Ele cai, está sendo chicoteado, ele levanta de novo para pegar a pedra e levar lá para construir a tal da pirâmide. Então não faça isso com essa superestrutura que você tem em cima do pescoço. Tá? Essas drogas aparentemente são muito boas, mas elas não são. Porque elas só são usadas num cérebro que está danificado. E a gente não está fazendo a leitura correta do que está acontecendo. Tá? Então eu espero ter sido clara, não no sentido da conduta, né, de que você deva tomar a respeito do seu paciente, de forma alguma. É seu paciente, é você que está analisando, é você que está entendendo o discurso, é você que o está entrevistando, é você que está percebendo e tendo feeling de como ele se comporta. Então é você, é a sua conduta que precisa ser assertiva. É o mais certo possível. E tem vezes que a gente não está falando mal de medicação, porque medicação, nós estamos aqui por causa de medicações, né? A gente está aqui pelo avanço do que pode nos trazer por uma longevidade maior. Então, assim, por um aumento da expectativa de vida, não longevidade, tá? Longevidade tem a ver com qualidade. Nós estamos aqui durando mais tempo porque existem maneiras de aumentar a expectativa de vida da população, morrer mais tarde. Mas a gente precisa de ter qualidade. Então você precisa de entender que medicação certa, na dose certa, pelo tempo necessário, com o menor efeito colateral efeitos colaterais possíveis, é a droga ideal. E que ela seja usada da mesma forma, ao ser introduzida, que você tenha uma capacidade de instrução, tá? Do que é preciso ser feito para que ela seja retirada. Tá? Porque é uma boia, mas você não pode ficar o tempo inteiro com uma boia. Você sabe nadar sozinho e pode adquirir essa habilidade, entendeu? Então, no momento de sufoco, uma boia alivia, né? Um antidepressivo, um ansiolítico. Essas drogas nootrópicas eu tenho muita restrição de usar, porque eu não estou fazendo a leitura correta de um sistema, entendeu? Eu não estou vendo o que está faltando para a produção de neurotransmissores de relaxamento do cérebro e o que está sendo exagerado. Eu não estou fazendo esse diagnóstico preciso, então eu tenho restrição no uso dessas drogas. Às vezes, em casos particulares, a gente tem necessidade de usá-las, elas estão aí para isso. Mas que a gente introduz as medidas realmente que vão fazer a diferença na vida do paciente e nos seus resultados, tá? Então, eu quero ter sido clara no sentido de que é essa interrogação que eu quero deixar para vocês. Eu quero a clareza do questionamento do que a gente está fazendo de forma regular. Se a gente está fazendo certo ou se a gente está fazendo errado. Então, é essa interrogação que eu quero deixar e ter sido clara. Tomara que eu tenha conseguido. E se você gostou, você dá um like aí, entendeu? Não se esqueça de inscrever no nosso canal e compartilha, porque às vezes tem gente querendo raciocinar de forma diferente, né? E tá precisando de um estímulo. Que a gente tenha servido de peteleco nesse questionamento aí. Porque afinal de contas, né, gente, quem move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Sempre um beijo.